E os invisíveis, os viventes que habitam o vácuo entre o Sol e a Terra, como é a sua origem? Salve, eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje, a gente vai entrar no capítulo A Origem dos Viventes do Vácuo. Um capítulo muito importante, porque ele amplia o campo da formação para além do universo material, o mundo visível que nós conhecemos. Se no capítulo Os Fluidos a obra começou a mostrar que a realidade da vida não se esgota na matéria visível, aqui ela dá mais um passo e pergunta diretamente pelos seres invisíveis. Quem são esses viventes? De onde vieram? Em que condição ficaram? E qual é o lugar deles dentro desse grande quadro da deformação? Na minha visão, esse é um capítulo decisivo, porque ele mexe com uma tendência muito comum do vivente. Imaginar que só existe de fato aquilo que os olhos materiais alcançam. E a obra vem dizer que não. O visível não é o todo real. Há também seres invisíveis, habitantes de uma outra faixa da deformação. E eles entram no mapa da formação do mundo também. O capítulo começa perguntando justamente isso. E os invisíveis? E responde dizendo que os viventes que habitam o vácuo entre o Sol e a Terra têm origem numa condição intermediária da deformação. O texto diz que eles foram uns tantos que ficaram sob uma parte da planície e não se deformaram de todo. Como aconteceu, por exemplo, com aqueles cujos corpos chegaram à extinção e deram origem à condição humana e terrestre. Veja, esse ponto é central, porque o capítulo está descrevendo uma diferença de grau dentro da própria deformação. De um lado, os que continuaram o progresso deformado até a extinção dos corpos, o que desemboca na formação humana e material. De outro, os que ficaram numa outra parte, paralisaram o progresso e não se deformaram por completo. Esses são justamente os chamados viventes do vácuo. Na minha visão, essa é a chave do capítulo. Os viventes não aparecem aqui como seres absolutos, perfeitos, nem como origem final de tudo. Eles aparecem como deformados em categoria superior à humana. Ou seja, são superiores ao ser humano dentro da escala da deformação, mas não estão fora dela. Continuam pertencendo ao encanto. Continuam dependentes dessa natureza deformada. Continuam marcados pela mesma condição geral, embora em grau diferente. Isso é muito importante, porque impede uma leitura simplista. O capítulo não está dizendo apenas que há seres invisíveis. Não, ele está dizendo algo mais preciso, que há dois mundos dentro do quadro deformado. O nosso, terrestre, material, inferior, e o deles, invisível, no vácuo, superior, mas ainda assim deformado. E o texto chega a afirmar isso de modo muito, mas muito claro. Existem dois mundos, esse vosso da terra e esse outro do vácuo, dos habitantes invisíveis. Mas veja, ele também faz uma correção decisiva. Embora sejam classificados em categoria superior aos que se deformaram de todo, esses invisíveis também nunca puderam descortinar o encanto. E esse ponto, para mim, é um dos mais fortes do capítulo inteiro, porque ele impede que o vivente idealize esses seres como se fossem a solução final do problema da vida. Não. Eles são superiores em relação ao homem material, mas não representam uma esperança de, digamos, superação da deformação. Na minha leitura, o que o capítulo quer mostrar
é que superioridade relativa não é libertação. Estar acima do homem não é o mesmo que estar fora do encanto. E isso ajuda a reorganizar muito da fascinação humana pelo invisível. Sabe por quê? Porque o ser humano tem muita, mas muita facilidade de imaginar que o invisível, só por ser invisível, já é absoluto, puro e definitivo. E a obra esclarece isso. Ela diz não, o invisível também pode pertencer à deformação, também pode estar no campo de experiência, também pode estar limitado ou encantado. Veja, em determinado momento, o capítulo também marca a diferença em relação a outras leituras conhecidas sobre os seres invisíveis e sobre a continuidade da vida. Mas para não adiantar assuntos demais nesse vídeo, eu quero manter o nosso foco no que considero o ponto principal, a descrição desses viventes do vácuo dentro aqui do quadro da deformação. Então o argumento central do texto é este: os invisíveis existem, mas também são deformados. Têm categoria superior em relação à humana, mas não resolveram o encanto. Participam dessa ordem, possuem muita influência dentro dela, mas não possuem por si só a chave definitiva da origem e do retorno para o nosso verdadeiro estado natural no mundo racional. Mais adiante, o capítulo abre outro campo muito interessante, o da vida prática desses seres e dos corpos celestes. Pergunta, por exemplo, como eles se alimentam, e responde que é pelo aroma dos gases arquidoféricos, pelos fluidos. Na minha visão, aqui o texto quer fazer mais do que matar uma curiosidade. Ele quer mostrar que mesmo aquilo que parece impalpável, invisível e distante, continua inserido numa ordem de sustentação, correspondência e funcionamento. Depois ele entra na Lua, e esse trecho é importante porque reforça o papel do magnético na natureza. A Lua é apresentada como um corpo de grande ação magnética, funcionando como uma carga e descarga, influindo sobre tudo e sobre todos. O capítulo diz que quando ela está carregada, aparece visível, quando descarregada, parece sumir. E organiza daí os 4 quartos da Lua, ligando esse processo aos eflúvios, às correntes e às ondas da própria natureza elétrica e magnética, o conjunto deformado elétrico e magnético. Na minha leitura, esse trecho não está ali por acaso. Ele ajuda a consolidar a ideia de que a natureza inteira funciona em regime de correspondência, irradiação e influência. Os corpos celestes não estão soltos, não são decoração do universo. Eles participam da regência dessa grande deformação. Veja, a Lua, com a sua ação magnética, mexe com tudo. As estrelas também, com seus eflúvios elétricos e magnéticos. E isso faz o capítulo aproximar ainda mais o invisível, o celeste e o material, dentro de uma mesma lógica de deformação. Depois disso, o texto dá um passo que já prepara para o próximo capítulo, que é as 7 partes do porquê de tudo. Ele afirma que o mundo se divide em 7 partes, e os corpos também se dividem em 7 partes. E diz que a formação dos corpos, ou do corpo animal, se faz justamente dessas 7 partes reunidas. Na minha visão, aqui o capítulo começa a sair da pergunta: quem são os invisíveis? E passa a reorganizar o quadro inteiro das causas. Como se dissesse, para entender os viventes do vácuo, a Terra, os astros, os corpos e a própria condição humana, é preciso enxergar a arquitetura mais ampla dessa deformação. E é aí, nesse ponto, que o capítulo volta a trazer a imunização racional como eixo decisivo. Porque se tudo isso pertence à deformação,
Então a solução não pode vir de dentro da própria deformação em seus vários graus, nem do homem material, nem dos invisíveis do vácuo, nem da simples circulação entre forças elétricas e magnéticas. A solução vem daquilo que está acima de toda essa ordem, que é a origem racional. Por isso, o capítulo liga a imunização racional ao retorno dessas partículas deformadas à planície racional, esclarecendo que o vivente imunizado vai deixando de pertencer ao circuito da deformação e caminhando assim para a recomposição do seu verdadeiro estado natural. Sendo assim, se eu tivesse que resumir o espírito desse vídeo, eu diria mais ou menos assim: a origem dos viventes do vácuo amplia o quadro da formação para além do ser humano visível e mostra que existem seres invisíveis, habitantes de uma categoria superior da deformação, que não se deformaram de todo, mas que continuam pertencentes ao encanto elétrico e magnético. E o capítulo também esclarece que esses invisíveis não são a origem final, nem solução definitiva do problema da vida. Eles fazem parte do quadro deformado, influem dentro dele, participam de sua hierarquia, mas não descortinam o princípio e o fim de tudo. Sendo assim, ao tocar na Lua, nas estrelas, nas 7 partes e na imunização racional, o texto deixa claro que o invisível só se compreende quando é colocado dentro de um quadro maior, de uma arquitetura maior de formação e retorno. Na minha visão, esse é um capítulo muito importante, porque corrige 2 pontos ao mesmo tempo: achar que só o visível existe e achar que o invisível, só por ser invisível, já é algum tipo de libertação. No próximo vídeo, a gente segue para as 7 partes do porquê de tudo, onde a obra começa a organizar de forma mais didática essa arquitetura das causas e da formação dos corpos. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!